Meu amigo, você tem processo de revisão da vida toda? Esta revisão tão importante para fazer justiça para muitos aposentados que contribuíram com valores elevados lá no passado, contribuíram com valores altos, 5, 10, 20 salários e que hoje em dia estão aposentados com valor bem baixinho. Você sabe que esta revisão busca incluir no cálculo as contribuições feitas antes de 1994, quando algumas pessoas, bancários, trabalhadores de indústrias, ganhavam bem, mas após 1994 tiveram as contribuições diminuídas. Existem casos que o valor da aposentadoria dobra e a pessoa pode receber ainda muito dinheiro, bastante dinheiro em valores atrasados. Mas esse assunto está lá no Supremo Tribunal Federal, pronto para ser decidido. Na verdade, já está sendo decidido. E eu vou te mostrar agora a última atualização deste caso. Dá uma olhadinha. Olha só, site do Migalhas. STF tem 4 votos contra a revisão da vida toda. Ministros manifestaram-se no sentido de que o entendimento atual deve ser mantido, afastando a possibilidade da revisão para os segurados. Em plenário virtual, o STF já conta com 4 votos contrários aos recursos que pedem a revisão da vida toda para os segurados do INSS, confirmando a manutenção da decisão de março deste ano, que derrubou essa tese. Os ministros Nunes Marques, Flávio Dino, Cristiano Zanin e, mais recentemente, Carmen Lúcia, manifestaram-se no sentido de que o entendimento atual deve ser mantido, afastando a possibilidade de revisão para os segurados. Os embargos foram interpostos por 2 entidades. No primeiro caso, o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, atuando como amicus curiae, teve seus embargos rejeitados pelo relator ministro Nunes Marques, que destacou a ausência de legitimidade do amicus curiae para interpor recursos em ações de controle concentrado. Já no segundo caso, a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, parte legítima, também não obteve sucesso, com Nunes Marques negando provimento aos embargos por falta de vícios da decisão anterior. Os embargos foram interpostos com o objetivo de esclarecer pontos do julgamento anterior e solicitar que a Corte reconsidere a decisão de março, ou ao menos assegure a aplicação da revisão da vida toda para aqueles que já têm ações em andamento na Justiça. Entretanto, o placar atual demonstra que os ministros estão propensos a manter a decisão que invalidou a revisão da vida toda. Meu amigo, uma injustiça muito grande está acontecendo com os segurados. Eu considero um erro gravíssimo da Justiça. Esse assunto já tinha sido decidido pelo STJ, favorável aos segurados. Já tinha sido decidido pelo próprio STF, favorável aos segurados. E agora, em março desse ano, houve uma nova reunião de julgamento e julgaram lá um caso específico e aplicaram para a revisão da vida toda. E agora a revisão da vida toda não é mais possível. Foram apresentados embargos de declaração para que pelo menos aqueles que já entraram com a ação na Justiça tivessem ali o direito garantido, e o STF está negando inclusive isso. Já temos 4 ministros que votaram e foram contrários, tá bom? Ainda restam outros ministros e a esperança está aí. Mas o texto ainda diz: no centro da discussão está a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que estabeleceu novas regras de cálculo para os benefícios previdenciários, introduzindo uma fórmula de transição que, segundo os ministros, até o momento, deve ser aplicada de maneira cogente, sem permitir que os segurados optem por regras mais favoráveis previstas na legislação anterior. O relator das ADIs 2110 e 2111, ministro Nunes Marques, foi o primeiro a se manifestar contra os embargos. Ele argumentou que a regra de transição criada pela Lei 9876 de 99 é constitucional e deve ser observada sem exceções. Para ele, os segurados do INSS que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de julho de 1994 e que implementaram as condições para a aposentadoria após a vigência da lei, não têm direito de escolher a fórmula de cálculo mais vantajosa. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia
acompanhar o entendimento do relator, reforçando a posição de que a decisão de março, que já havia revertido a tese da revisão da vida toda, deve ser mantida. O julgamento dos embargos de declaração ainda pode ser interrompido caso algum ministro peça destaque para apreciação no plenário. Uma pena, meu amigo. É uma decisão infeliz, triste. Por quê? É técnica previdenciária aplicar para os segurados a melhor regra para ele. E a regra transitória da Lei 9.876 era essa, de aplicar somente as contribuições posteriores a 1994, e eles tornaram essa norma cogente, obrigatória. Esta que era a regra transitória se tornou a principal, e as contribuições que a pessoa fez antes de julho de 1994 simplesmente estão sendo ignoradas, ou seja, você pagou o INSS, mas não adiantou nada ter pago. É um verdadeiro absurdo, um crime contra os aposentados. Você pagou e não está levando. Imagine você comprar alguma coisa e não levar o que você comprou, simplesmente perdeu o seu dinheiro. Você pagou o INSS e não está tendo contrapartida nenhuma. Perdeu o dinheiro que você pagou. É isso que está dizendo o STF. Notícia muito triste. Meu amigo, você confia no Supremo Tribunal Federal? Fale aí nos comentários. Eu já falei desse assunto em outros vídeos, mas deixa aí o seu comentário, o seu pensamento, o que você pensa sobre isso, porque eu confesso que sou revoltado quanto a algumas decisões do Supremo, e uma dessas decisões é essa da revisão da vida toda. Já tivemos outras decisões extremamente prejudiciais para os segurados, e essa daqui é mais uma dessas que vai ser difícil engolir. 10 anos vão se passar e eu estarei falando dessa decisão tão ruim, tão prejudicial do Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço para você. Envie esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que gosta desse assunto. Aperte o like para o YouTube ver que o assunto é importante, tá bom? E ele pode ser encaminhado para bastante gente. Um grande abraço para você, meu amigo. Até o próximo vídeo.